momento delas. Hoje eu quero começar o sermão mostrando uma imagem para vocês. Mostra, por favor, Beca. Essa imagem. Será que dá para apagar a luz? Para a gente... Aí, obrigado, Yuri. É uma imagem perturbadora, é ou não é? Se não perturba você, deixa eu explicá-la, que aí vai te perturbar. Essas pessoas atormentadas, elas são as almas. São as almas que morreram, e ali tem um demônio, e ele está guiando como um feitor de escravos, ele está guiando essas almas para o inferno. Portanto, aí é o caminho do inferno. Eu avisei, é perturbador. Yuri, pode acender a luz, obrigado. Essa imagem, ela está no canto terceiro da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Dante Alighieri foi um escritor italiano. Ele viveu no século XIII depois de Cristo. Essa é uma das obras-primas da literatura mundial. Os medievalistas, eles leem essa obra. Seu valor é inestimável porque retrata bem a teologia da Idade Média. Do catolicismo da Idade Média. Agora, o que mais chama a atenção é a imagem, mas também uma frase que está junto com a imagem. E essa frase diz assim: alma inocente aqui jamais transita. Alma inocente aqui jamais transita. Ou seja, aquelas almas que estão a caminho do inferno, todas elas são culpadas. Não tem nenhuma inocente. Então elas não estão transitando no inferno sendo inocentes. Elas estão lá por serem culpadas. Alma inocente aqui jamais transita. Diante dessa frase, eu me pergunto: quem é inocente? Quem é inocente? Ou será que não somos todos culpados? É o que nós vamos ver hoje em Gálatas. Vamos lá. Estamos na exposição de Gálatas. Chegamos ao capítulo 3. Paulo, ele está mostrando, através de Gálatas, que ele está profundamente indignado com os Gálatas, com os crentes da Galácia. E essa indignação, ela tem razão. Ela tem razão de ser. Tinha razão de ser. Os Gálatas estavam abandonando o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho. E o falso evangelho é justamente aquele que diz que não basta crer em Jesus. É preciso crer em Jesus e também praticar as boas obras. Esse é o falso evangelho. Paulo estava indignado com os Gálatas e então essa indignação ele vai mostrar de uma forma muito contundente no texto que nós vamos trabalhar hoje, Gálatas 3, verso 1 até o verso 14. E aqui, em poucas palavras, o que Paulo vai dizer é que aqueles que se deixam levar pelo falso evangelho são
insensatos. Aqueles que se deixam levar pelo falso evangelho são insensatos. Esse texto ele tem duas partes, verso 1 até o verso 5, verso 6 até o verso 14. Vamos nos deter primeiro na primeira parte, verso 1 até o verso 5. Diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Amém. Paulo está indignado. E nesse texto, mais uma vez, ele mostra essa indignação, trazendo uma expressão ao se referir aos Gálatas como insensatos. É bem interessante. Isso pode ferir os ouvidos da nossa época, que não estão acostumados com expressões assim tão duras, com expressões tão fortes. Mas é exatamente o que Paulo usa, dada a situação. E ele chama, sim, a ação dos Gálatas de insensatez, e por isso os Gálatas estavam sendo insensatos. E aqui nessa sessão, então, Paulo vai dizer que aqueles que se deixam levar pelo falso evangelho são insensatos. Por quê? Porque a salvação e o Espírito Santo são recebidos pela fé em Cristo Jesus. Tanto a salvação quanto o Espírito Santo são recebidos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Ora, se então você busca agradar a Deus pelas obras, então você é insensato. Vamos entender isso. Veja no verso 1. Ele dispõe esse texto através de 5 perguntas extremamente importantes. Eu diria até desconcertantes. São 5 perguntas que são desconcertantes. Primeira pergunta: quem vos seduziu? Quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Nessa primeira pergunta, Paulo ele conecta com o final do capítulo 2, conforme nós vimos no domingo anterior, verso 21. No verso 21, Paulo diz assim: assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Queridos, a palavra sedução ou fascínio, ela tem a conexão de feitiço. Os Gálatas haviam sido enfeitiçados. As mulheres, elas entendem bem isso. Enfeitiçam o nosso coração. Não é? Só que isso no caso das nossas queridas esposas, isso é bom, né? Mas no caso da falsa doutrina, isso é bem ruim. Os Gálatas estavam assim, eles estavam abobalhados com a falsa doutrina. É por isso então que Paulo ele pergunta: quem que seduziu vocês? Quem enfeitiçou vocês? E a resposta é: os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que acreditavam que não basta crer em Jesus, é preciso praticar as boas obras, é preciso fazer por onde merecer a salvação. Esses são os feiticeiros, entre aspas.
aqueles sedutores. Paulo continua, não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo acabou de falar de maneira muito contundente no verso 21, que a justificação ela não vem pelas obras da lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Ora, abandonar essa verdade faria então com que Cristo tivesse morrido em vão. Verso 21, então Cristo morreu inutilmente. E aí Paulo então ele traz essa primeira pergunta remontando à crucificação. Peraí, Jesus ele morreu inutilmente? E aí ele traz a pergunta, olha, não foi diante de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ou seja, nós apóstolos, nós não evidenciamos para vocês através dos fatos contundentes a respeito da crucificação de Cristo, que ele de fato morreu e morreu pelos pecados de vocês? Como assim agora vocês querem pagar pelos seus pecados? Como assim vocês querem se penitenciar pelos seus pecados, uma vez que Cristo já morreu por eles? Essa é a primeira pergunta. Eu disse, é desconcertante. A segunda pergunta, verso 2. É só isso que eu quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Queridos, essa segunda pergunta é bem interessante. Ele remonta ao fato de que nós, quando cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Portanto, o Espírito Santo é uma evidência da salvação. O apóstolo Paulo ele diz isso aos Efésios. Efésios capítulo 1. No verso 13. Veja, nele, ou seja, em Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, veja, vocês ouviram e vocês creram. O que aconteceu? Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Veja, ouviram, creram, foram selados pelo Espírito Santo. Não é ouviram, creram e praticaram boas obras para então receber o Espírito Santo. Não. Vocês ouviram, creram e receberam o Espírito Santo. É o que nós vemos em Atos. Nós vimos hoje pela manhã. Em Atos, nós vemos 4 ocasiões que o Espírito Santo vem. São 4 Pentecostes. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Nós vimos hoje pela manhã, então, que o Espírito Santo ele veio como Jesus ordenou à igreja, ide por todo o mundo, ou melhor, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, Atos 1:8. O Espírito Santo venha sobre vós e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Essas 4 ocasiões reproduzem exatamente a ordem de Cristo. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então, quando aquelas pessoas receberam o Espírito Santo pela fé, isso foi uma evidência da salvação pela fé em Jesus Cristo. O que é curioso é que não foram só os judeus. Foram os judeus e os gentios. E os gentios, ao receber o Espírito Santo, eles não precisaram guardar o sábado. Eles não precisaram se circuncidar. Eles não precisaram guardar a lei de Moisés. Eles creram em Jesus e receberam o Espírito Santo. É exatamente isso
que o apóstolo Paulo está perguntando para eles, verso 2. Eu quero saber de vocês, foi pelas obras da lei que vocês receberam, vocês gentios, receberam o Espírito Santo? Ou foi pela fé em Jesus Cristo? Terceira pergunta, verso 3. Vocês são tão, e aí de novo a expressão, insensatos. Vocês são tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Ou seja, eles começaram a caminhada cristã recebendo o perdão de Deus por meio unicamente da fé em Cristo. E aí receberam o Espírito Santo. Mas agora eles estavam acabando na carne. Como assim? Eles estavam achando que a santificação, ela se dá através da própria capacidade. Desculpe, através da própria habilidade que temos de lutar contra o pecado. Pelo esforço. Era isso que eles estavam achando. E aí Paulo, então, faz essa pergunta desconcertante. Vocês começaram pelo Espírito e agora estão terminando se aperfeiçoando pela carne? O verso 4 tem a quarta pergunta. Vocês sofreram tanto por nada? Se é que isso foi por nada? Como assim? Por que Paulo remonta aqui ao sofrimento? Veja, se eles acreditassem que devemos crer que Jesus é o Cristo e também praticar as boas obras, eles não teriam sofrido nada. Basta você ler o livro de Atos e você vai perceber que os judeus perseguiram os cristãos exatamente por causa dessa mensagem. Porque a mensagem dos apóstolos é somente pela fé que nós temos a justificação dos nossos pecados. Não precisamos cumprir a lei. Ora, se eles acreditavam que, então, nós temos a justificação pelas obras, então eles não teriam sofrido. Eles estavam junto com os judeus. Mas então Paulo diz, vocês sofreram por nada? Ou seja, eles foram perseguidos pelos judaizantes. Eles foram perseguidos por aqueles legalistas que achavam que tem que crer em Jesus, sim, mas também tem que praticar as boas obras, e por isso eles foram perseguidos. Paulo, então, está perguntando, isso não foi nada, então? Isso foi por nada? Quinta pergunta, verso 5. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Ou seja, Jesus deu o Espírito Santo e operou os milagres que nós vemos no livro de Atos, que tão frequentemente aconteciam. E a pergunta de Paulo é, isso se deu pelas obras da lei ou pela fé em Jesus Cristo? Perceba, Paulo, então, ele traz aqui várias perguntas que levam seus leitores e a cada um de nós a pensar na insensatez do caminho de confiar nas obras da lei. As evidências da crucificação de Cristo devem nos fazer pensar que não podemos ser salvos pelas obras da lei. O recebimento do Espírito Santo pela fé deve nos fazer pensar que não são as obras da lei que nos salvam. A perseguição por conta de Cristo, os milagres operados pelo Espírito Santo, nada disso foi nos dado por meio das obras da lei, mas sim unicamente pela fé em Cristo. Então, pensar que podemos ser salvos pelas obras da lei, de fato, é insensatez.
É por isso que Paulo, então, está tão indignado com os Gálatas. E aí a gente precisa perguntar, queridos, será que também não estamos em um caminho de insensatez? Será que nós também, muitas vezes, assim como os Gálatas, será que a gente também não se deixa seduzir por aqueles que querem nos levar por esse caminho de insensatez? Nós somos resgatados do império das trevas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Nós fomos perdoados unicamente pela fé em Cristo. Nós fomos recebidos na família da fé unicamente por causa das obras de Cristo. E depois de tudo isso, é insensatez se nós pensarmos que através do nosso próprio esforço, nós vamos agradar a Deus. É insensatez. Sim. Nós corremos o risco de trilhar esse caminho de insensatez, assim como os Gálatas. Nós podemos pensar, não, a salvação é pela fé, mas agora a santificação aí depende de mim, depende do meu esforço. Eu tenho que me esforçar muito para ser santo. Errado. Tanto a salvação quanto a santificação se dá pela fé em Jesus Cristo. Tanto a salvação quanto a santificação se dão pela fé em Jesus Cristo. Exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. É por isso que fracassamos tantas vezes na nossa luta contra um pecado específico. Porque nós lutamos a partir dos nossos próprios esforços. A gente peca, a gente sabe que está errado, porque a gente é crente no Senhor Jesus Cristo, a gente tem o Espírito Santo, então a gente sabe que está errado, a gente peca, aí a gente fala assim, agora eu não vou mais fazer isso. Eu juro de pé junto, né? A partir de hoje, nada de pecado. Isso é no domingo à noite. Segunda de manhã, está lá a gente de volta. E aí a gente fala mal do irmão, e a gente sabe que isso é pecado, aí a gente fala, não, a partir de agora, minha boca é um túmulo. Eu não vou fazer mais isso. Né? E eu vou passar 1 ano sem tomar Coca-Cola. Porque fazendo isso, então eu vou vencer esse meu pecado. Meu querido, vai por mim, isso vai ser muito saudável para você. Mas espiritualmente não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Eu sei, muitas igrejas estão ensinando exatamente isso. Faça isso, faça aquilo. 10 passos para o sucesso espiritual. Meu querido, fuja. Não se deixe seduzir por esse discurso. Nada que nós façamos vai nos levar à vitória contra o pecado. Somente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós precisamos nos voltar para Ele. Quantas vezes a gente se penitencia por causa dos nossos pecados? A gente diz, não, eu sou evangélico, eu não sou católico, então eu não pago penitências. Mas muitas e muitas vezes nós nos penitenciamos mesmo sendo evangélicos. Nos penitenciamos com erros passados. São os filhos que nós pisamos na bola com eles. Pecados sexuais. Decisões ruins que terminaram prejudicando a família. São erros, pecados do passado. E que hoje nós temos consciência desses pecados, e aí a gente diz, não, olha, a partir de agora, tudo vai mudar, e eu vou ser diferente,
Leia o verso 21 novamente. Capítulo 2, verso 21. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da fé, então Cristo morreu inutilmente. Se eu busco a justiça, se eu busco a santificação, se eu busco agradar a Deus através dos meus esforços, eu estou fazendo com que a morte de Cristo tenha sido inútil. Isso não é fé, isso é incredulidade. É o contrário. Aqueles que se deixam levar pelo falso evangelho são insensatos, porque a salvação e o Espírito Santo são recebidos pela fé em Cristo. Agora vamos ver o verso 6 a 14 e a segunda parte. Acompanhem comigo. Assim foi com Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Amém. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, em poucas palavras, é que aqueles que se deixam levar pelo falso evangelho são insensatos, porque Abraão foi salvo pela fé. Abraão foi salvo pela fé. Vamos entender aqui. Olha só. Perceba as vezes que o apóstolo Paulo, aqui nessa seção, do verso 6 até o verso 14, ele cita o Antigo Testamento. Ele vai citar Gênesis, ele cita Levítico, ele cita Deuteronômio, ele cita Abacuque. Por quê? Porque os antigos judeus, da época de Paulo, estavam dizendo: olha, o Antigo Testamento diz que a salvação é pelas obras da lei. O apóstolo Paulo, então, ele abre o Antigo Testamento, ele vai dizer: não, não é isso. O Antigo Testamento diz que a salvação é pela fé. Inclusive, o pai do judaísmo, o pai dos judeus, o grande Abraão, ele mesmo não foi salvo pelas obras. Ele foi salvo pela fé. Pela fé. É esse o argumento de Paulo. Vamos lá, verso 6. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus. Isso lhe foi atribuído como justiça. Isso está em Gênesis 15. Veja, Abraão não havia sido circuncidado ainda. Os judaizantes estavam dizendo: olha, não basta você crer, você precisa também ser circuncidado. Basta você ler, então, Gênesis 15 e você vai ver. Deus, ele faz a promessa para Abraão crê na promessa e aí, então, ele é justificado. Depois que ele é circuncidado. Abraão foi salvo pela fé. E assim como ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, assim acontece conosco também. Esse é o argumento de Paulo aqui. Olha o verso 7, a continuação. Os da fé é que são filhos de Abraão.
E aqui Paulo então mexe com os judeus. Porque os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão, nós que seguimos a lei, nós que buscamos a salvação pelas obras, pela aliança mosaica. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, não é não, tá? Os filhos verdadeiros de Abraão, ou seja, os verdadeiros israelitas, quem são? Os da fé. São aqueles que, embora não israelitas de sangue, mas aqueles que procedem como Abraão procedeu, ou seja, crendo na promessa. Assim, os verdadeiros israelitas não são aqueles que nascem israelitas, mas aqueles que, como Abraão, creram. Verso 8. Inclusive os gentios, olha o que Paulo diz. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo, Gênesis 12, em ti serão abençoadas todas as pessoas de Israel. É assim que está escrito aí? Olha aí. Em ti serão abençoadas todas as nações. Isso significa Israel, os gregos, os romanos, os americanos, os brasileiros. Eu e você. Somos abençoados pela fé em Jesus Cristo. Veja o que Paulo vai dizer aqui. A Escritura previu, ou seja, era plano de Deus, desde o começo, a justificação pela fé dos gentios. Ele anunciou o Evangelho. Abraão, ele anunciou o Evangelho, aqui é bem interessante. Anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão. Abraão ouviu o Evangelho que dizia que todas as nações seriam benditas. Esta bênção viria pela fé no Cordeiro, em Jesus Cristo. Em outras palavras, desde Gênesis 12, o Evangelho é anunciado para Abraão. E o Evangelho diz, nós somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei. Quando cremos na morte e ressurreição de Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, nós somos declarados por Deus justos, não pelas obras da lei. A conclusão óbvia é essa, verso 9, olha o que Paulo diz. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Agora, se aqueles que creram foram abençoados por isso, justificados, salvos, mas agora confiam nas obras da lei, bem, na verdade, então, eles mostram que estão debaixo de maldição. Verso 10, Paulo diz, porque todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, e ele vai citar aqui Deuteronômio 27, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Veja, o que Paulo diz aqui na citação de Deuteronômio 27 maldito aquele que não permanece na prática de algumas coisas da lei. É assim que está aí? Não. Na prática de todas as coisas. Todas as coisas.
É por isso que todos estão debaixo de maldição. Todos aqueles que buscam ser justificados por meio da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque a lei diz que se você pisar na bola em uma coisinha da lei, você já é culpado. Veja, não tem média com Deus. É perfeição ou nada. É tudo ou nada. Ok? Então, não tem esse negócio de dizer, eu não minto, mas eu cobiço. Estamos debaixo de maldição, se assim o procedemos. É por isso que Paulo, então, ele vai dizer no verso 11, é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Ou seja, é claro, é óbvio, está patente. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. E aí Paulo, então, ele cita Abacuque. Esse texto nós já estudamos aqui na nossa igreja. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Abacuque começa com o profeta dizendo, Senhor, até quando? O profeta, ele olha para a sua nação, para os pecados da sua nação, e ele lamenta diante de Deus, Senhor, até quando? Deus então diz, olha, eu estou levantando o caldeu para levar juízo contra o meu povo. Abacuque então entra em crise, e ele diz, peraí, Senhor, mas como assim? Aí vai perecer todo mundo? O Senhor vai enviar juízo e vai perecer tanto o israelita quanto o caldeu. E é por isso então que Deus, ele diz, o justo viverá pela fé. Ou seja, diante do juízo de Deus, aqueles que creem em Deus, eles serão preservados. Queridos, é exatamente isso que diz o Evangelho. Deus, ele está vindo com juízo sobre toda a terra. Deus, ele está vindo com juízo contra o nosso pecado. E não é nos esforçando para fazer o máximo que a gente puder que a gente vai ser livre desse juízo. Não. É somente pela fé em Jesus Cristo. Em quem você tem depositado a sua fé? Em Cristo ou na sua própria capacidade? Essa é a questão. Essa é a questão. Verso 12, o apóstolo Paulo, ele continua o seu argumento e ele diz, a lei não vem da fé. Ao contrário, e ele vai citar agora Levítico 18, 5. O que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Espera aí, Nelson, você está dizendo que a salvação é unicamente pela fé em Jesus. Mas agora no verso 12, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o que fizer estas coisas, ou seja, que cumprir a lei, vai ter vida. Por meio do cumprimento da lei. Não é uma contradição? Apenas aparente. O que Paulo ele está dizendo aqui, ele está argumentando é o seguinte: você quer ser salvo pelas obras da lei? Joia. Vai lá. Tenta. Tenta. Porque, sim, se você conseguir, você vai ser abençoado. Você vai ser aprovado por Deus. Uma vez que você atinge a perfeição e você não pisa em nada da lei, então você será abençoado. É exatamente isso que diz Levítico capítulo 19. Lá, depois, em casa, dá uma olhada nesse capítulo. É interessante. Capítulo 19 de Levítico.
Moisés ele vai trazer vários mandamentos, várias ordens. E no verso 11 diz assim, o que me chamou a atenção. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Ok? Um versículo só. Quando eu sou criterioso e me avalio em relação a só esse versículo, tem toda a lei. Mas vamos nos deter só nesse versículo. Ele começa dizendo, não furtareis. Talvez você diga, eu não me encaixo aqui não. Tá, vai para o segundo então. Não mentireis. Então, né? Aí depois ainda vai, não usarei de falsidade cada um com o seu próximo. Estou fora. Não dá para mim. Sabe por quê? A lei, queridos, ela não foi dada para que nós a seguíssemos nos esforçando e por isso sendo salvos. A lei foi dada para mostrar o quão nós somos pecadores. A lei foi dada para nos conscientizar de que nós precisamos de um Salvador. Por exemplo, você vai no médico. Você está doente e vai no médico. E o médico, diante de você, ele faz exames e chega num laudo e ele então diz qual é a sua doença. Olha, o que você tem é um câncer. Ok. Pergunta. Esse laudo do médico, ele vai curar você do câncer? Ele apenas diz qual é o seu problema. Ele apenas diz qual é o seu problema. O que vai curar você do câncer são os remédios, são os tratamentos. Exatamente isso. Quando nós achamos que a lei, que é o laudo médico, vai nos salvar, nós estamos sendo insensatos. A lei é o laudo do Senhor, dizendo, você está com câncer, você está com um problema incorrigível. Acontece que quando a lei, então, ela diz isso, ela diz para que a gente se desespere. Ela diz para tirar de nós a confiança em nós mesmos. Ela diz para que a gente pare de acreditar nas nossas próprias capacidades, habilidades. E ela aponta ao Redentor, que não somos nós, Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, então, no verso 12, ele diz isso. E aí no verso 13, ele vai apontar então para um remédio de Deus. Qual é o remédio? Olha aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. E aí ele vai citar a lei, Deuteronômio 21. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Jesus, ele morreu como? Em um madeiro. Sabe por quê? Ele sim foi perfeito. Ele sim não teve pecado. Tá, mas então por que ele foi pendurado no madeiro? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ele se fez maldição no nosso lugar. Queridos, o que é maldição? Maldição não é jogar praga. Okay? As pessoas interpretam mal isso. Não, maldição é o estado de separação do homem em relação a Deus. Nós, por causa do nosso pecado, nós quebramos a lei e a lei prevê
todo aquele que quebra a lei é maldito. Então nós somos malditos. Mas Jesus, tendo morrido na cruz, ele levou a maldição sobre ele. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ora, quando nós então cremos em Jesus Cristo, no sacrifício dele, então a bênção que ele trouxe por conta do seu sacrifício, esta bênção vem a nós. Não é pela nossa obra, mas pela obra de Cristo Jesus. Paulo diz então no verso 14, isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Por isso que aqueles que se deixam levar pelo falso evangelho são insensatos. São insensatos. Perceba, queridos, em primeiro lugar, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a salvação é pela fé. Tem gente que fala assim, o Antigo Testamento é pela lei e o Novo Testamento é pela fé, pela graça. Essas pessoas estão equivocadas. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação se dá unicamente pela fé em Jesus Cristo. A diferença é que quando aquelas pessoas de Israel faziam sacrifícios lá no tabernáculo, no templo, e matavam o cordeiro, quando eles faziam isso, eles estavam expressando a fé que o cordeiro, o sacrifício do cordeiro fazia expiação pelos seus pecados. Acontece que aquele cordeiro, ele era um símbolo, era uma sombra, como diz o autor de Hebreus. Era a sombra daquele que estava por vir. Foi por isso que João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, então, o antigo israelita, ele era salvo pela fé naquele que estava por vir. E nós somos salvos pela fé naquele que veio, que já veio. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E aí nós precisamos, então, parar para pensar, queridos, onde nós temos procurado a solução para o nosso pecado? Cada um de nós luta contra o pecado, cada um de nós luta contra a nossa rebeldia contra Deus. Nós lutamos. Você está em luta. Amanhã de manhã, quando você acordar, você vai acordar em luta. A grande questão é em quem você tem confiado. Se você está confiando em você mesmo, na sua própria capacidade, nos seus próprios esforços, meu querido, esse é o caminho de insensatez. Esse é o caminho de insensatez. Porque você está anulando o sacrifício de Cristo. E você está dizendo para Deus, pode deixar que eu resolva os meus problemas. Pode deixar. Mas, se diante da sua incapacidade, com a consciência da sua incapacidade, você se dobrar diante de Deus e dizer, Deus está aqui, ó. Eu não consigo. Eu não consigo ser bom. Eu não consigo fazer a coisa certa. Eu não tenho condições de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu não tenho condições de respeitar o meu marido assim como a igreja deve respeitar a Cristo. Eu não tenho condições de falar com os meus filhos quando eles pisam na bola de maneira mansa, tranquila, e exortá-los em mansidão. Eu não tenho condições. Deus, eu preciso de Jesus, o meu Redentor. Eu preciso do Salvador. A fé em Cristo, queridos,
é para o nosso dia a dia. Não é coisa só de novo convertido, levantar a mão, né? Ah, agora eu sou crente. Não, a fé em Cristo é a fé do dia a dia. É a fé que nós precisamos aplicar no nosso casamento, na criação dos filhos, lá no trabalho. É a fé da segunda-feira. É essa fé que nós precisamos. E até mesmo a fé que nós precisamos ter, Efésios capítulo 2 diz, não vem de vós, é dom de Deus. Amém. É isso, exatamente isso, irmão José. Muito bem. Perfeito. Não das obras, para que ninguém se glorie. Não das obras. Então, meu querido, eu quero encorajar você a se prostrar diante do Senhor e dizer, Senhor, me dá fé. Me dá fé em Cristo Jesus. Eu quero crer, Senhor. Me dá fé, eu não consigo. É esta fé humilde que o Senhor procura. É esta fé que se humilha. É esta fé que nós estamos diante de Deus dizendo, Senhor, eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Como você tem estado diante do Senhor? Com orgulho, com arrogância, dizendo, Deus, pode deixar que eu dou conta, ou com humildade, dizendo, Senhor, eu não tenho nada, não sou nada, não posso nada, eu preciso do meu Redentor. Meu querido, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Vamos orar. Pai eterno, diante da exposição da Tua palavra, Senhor, nós ficamos com o coração contrito porque nós nos enxergamos nos Gálatas. Quantas vezes, Senhor, a gente também está em um caminho de insensatez, trilhando um caminho confiantes em nós mesmos, na nossa própria capacidade. Por favor, Pai, perdoa-nos. E eu rogo que a nossa oração seja como a oração do publicano, que nem sequer conseguia olhar para o Senhor. Batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. Dá-nos esta fé, Pai. Dá-nos esta fé. Assim nós rogamos. Livra-nos da nossa arrogância. Livra-nos do nosso orgulho, Pai. Dá-nos a fé em Jesus Cristo. Ele é o Rei, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o vencedor e não nós. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do nosso próprio coração, meu Pai. Livra-nos como igreja da arrogância e dá-nos a fé humilde. A fé humilde no Senhor, meu Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, a Igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Uma boa semana a todos.